No ar, Rádio Sai, Harmonia Global do Brasil. Estamos iniciando mais uma transmissão em língua portuguesa da Rádio Sai, Harmonia Global do Brasil, saudando a todos os nossos ouvintes e pedindo a proteção e as bênçãos de Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Neste programa estaremos destacando especialmente o trabalho musical Prashanti Sarvam Bhagavat Prityartham, canções devocionais e mantras da Índia para a alegria do Senhor. Esse disco foi ofertado a Bhagavan Baba por ocasião do seu aniversário em 23 de novembro de 2004. Rádio Sai. Entrevista. O disco Prashanti teve a produção executiva de Maria Helena Gomes e eu tive o privilégio de participar e dividir a produção musical com dois grandes amigos e devotos, o tecladista Adriano Grineberg e o guitarrista Edu Gomes, que são nossos convidados no programa de hoje para falar sobre este disco. Bom, Sairam, queria saudar a todos os ouvintes da Rádio Sai. Meu nome é Adriano Grineberg, eu tive a oportunidade de estar participando da produção do CD Prashanti, que foi lançado agora em novembro de 2004, né, nas festividades de aniversário de Swami Sai Baba, né? A apresentação foi no dia 21 de novembro de 2004. Então eu queria falar um pouquinho sobre esse projeto. Acho que o interesse
pela música indiana foi uma coisa que particularmente surgiu há uns 10 anos atrás, dentro da própria experiência com o Sai Baba, né? Curiosamente, na época eu já trabalhava profissionalmente dentro da música, mas eu só tocava, era só instrumentista. Então eu tocava instrumento piano, contrabaixo, e eu nunca tinha tido contato com nenhuma forma de canto, nunca tinha cantado, só instrumentos. E foi dentro do centro que eu fui me soltando, que eu fui ganhando confiança, que eu fui testando a minha voz. Então, assim, a primeira música que eu cantei, posso dizer que foi um bhajan, né? E todos esses mantras, na época, faziam-se muitas músicas em sânscrito. Então eu tive uma familiaridade muito grande e essas músicas foram muito importantes no princípio do processo de devoção, né, por Sai Baba. Então, mais ou menos paralelamente a isso, eu já começava a trabalhar com gravações também. Então foi inevitável pensar em se fazer alguma coisa sobre a Índia, sobre as músicas da Índia, né? E quando eu estive pela primeira vez na Índia, foi em 96, acho que essa vontade ela cresceu ainda mais, porque eu pude ver de perto os bhajans sendo cantados dentro do mandir, diante da presença do Sai Baba, e a egrégora luminosa que se forma é uma coisa impressionante, e me tocava, eu me sentia muito comovido vendo essa cerimônia de bhajans lá na Índia, né? Nandana Sri Ganesh, Gauri Ganesh, Uma Ganesh, Parvati Nandana Sri Ganesh, Gauri Ganesh, Uma Ganesh, Parvati Nandana Sri Ganesh, Gauri Ganesh, Uma Ganesh, Parvati Nandana Sri Ganesh, Sharanam Ganesh, Sharanam Ganesh. Mais ou menos por volta de 98 eu comecei a conhecer os parceiros, né, dessa produção. O primeiro que eu conheci foi o Edu Gomes, que é um grande guitarrista, produtor. Então, com ele, por volta de 97, 98, a gente começou a tocar em bandas de blues, participar da produção de CDs de música pop. A partir dali a gente sentiu que existia um potencial grande para a gente desenvolver essas músicas mais voltadas para uma devoção, para meditação, para um contato interno, né, uma coisa mais devocional, assim. Aí veio a outra parte da parceria, né, que é o meu grande amigo Edson Aquino. Eu tive a oportunidade de conhecer ele na Índia, né, em 2002. A gente estava tocando com um grupo brasileiro, um coral, né, que era dirigido pelo maestro Sérgio Alberto de Oliveira, de Ribeirão, um grande maestro. Foi uma experiência fantástica também, né, de fazer aquela apresentação diante dos pés de lótus de Swami, né. Isso aconteceu no Guru Purnima de 2002. E, coincidência ou não, o Edson ele foi meu parceiro de quarto. Então a gente trocou muitas experiências,
tanto musicais como pessoais, né? Mais do que isso que é muito legal que existe entre a gente, assim, tanto em relação ao Edu quanto ao Edson, que além de parceiros, nós somos grandes amigos também, né? Existe uma coisa muito legal entre a gente, assim, na hora de fazer música, as coisas acontecem de uma maneira bacana, assim, legal. Surya Mangalam, Vayu Mangalam, Shiva Mangalam, Vishnu Mangalam, Bhumi Mangalam, Buddha Mangalam, Agni Mangalam, Chandra Mangalam, Padma Mangalam, Manu Mangalam, Sarva Mangalam, Sarva Mangalam, Sarva Mangalam, Surya Mangalam, Vayu Mangalam, Shiva Mangalam, Vishnu Mangalam, Bhumi Mangalam, Buddha Mangalam, Agni Mangalam, Chandra Mangalam, Padma Mangalam, Manu Mangalam, Sarva 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 Hoje nós temos, né, uma coleção gravada de CDs, são 5 CDs, né, ela se chama Harmonia em Compassos. Então essa coleção já chegou no 5º volume. Aí na ideia de fazer um outro volume para essa coleção, a gente resolveu mudar um pouquinho o foco, assim, por que não, né, não gravar agora um CD para Sai Baba, né? Um CD que possa ser de utilidade para a organização, enfim. Aí surgiu essa ideia, né, de usar os mantras, de usar os bhajans, com uma roupagem um pouco diferente, né? Então buscou-se inicialmente uma linguagem, uma roupagem que fosse o mais universal possível, né? Porque a gente tem mais ou menos como ideia de que esse CD ele possa ser comercializado ou lançado em vários países. Então, nesse ponto, a língua portuguesa a gente sentiu que poderia ficar limitado entre Brasil e América Latina. Por isso a gente usou uma linguagem universal, né? Acho que era muito importante criar, assim, uma realidade musical, a mesma realidade para a pessoa que está no Japão, para o europeu, para o africano, que ele soasse da mesma forma, né? E a gente levou isso também, assim, independente da pessoa ser ou não devota, que esse CD soasse da mesma forma, né? Ser um CD o mais imparcial possível, né? Eu acho que isso está muito ligado, né, ao projeto de expansão da mensagem de Sai Baba. Então, meio a tudo isso, a gente começou a gravar, a gente fazia alguns encontros, o Edson veio algumas vezes para São Paulo, tinha algumas ideias já, outras foram crescendo no meio do caminho, eu também tinha algumas ideias, o Edu contribuiu bastante também. Então, dentro dessa parceria, a gente já tinha fechado 13 músicas do repertório, muitas ficaram de fora, assim, que a gente gostaria de ter gravado. Então, isso já deixa aí, né, uma brecha, uma possibilidade de a gente estar gravando uma continuidade desse trabalho, né? Jai Krishna, Jai Krishna, Jai Krishna, Jai Krishna, Murali Krishna, Mukunda Krishna, Mohana Krishna, Krishna Krishna, Murali Krishna, Mukunda Krishna, Mohana Krishna, Krishna Krishna, Gopi Krishna, Gopala Krishna, Govardhanadhara Krishna Krishna, Gopi Krishna, Gopala Krishna, Govardhanadhara Krishna Krishna, Radha Krishna, Bala Krishna, Rasa Vilula Krishna Krishna, Radha Krishna, Bala Krishna, Rasa Vilula Krishna Krishna, Shri Krishna, Bhakti Krishna, Sri Satya Sai Krishna Krishna, Shri Krishna, Bhakti Krishna, Sri Satya Sai Krishna
Krishna, Gopala Krishna, Govardhana Radha Krishna, Krishna, Radha Krishna, Bala Krishna, Rasa Vilula, Krishna, Krishna, Radha Krishna, Bala Krishna, Rasa Vilula, Krishna, Krishna, Shiva Krishna, Bhakti Krishna, Sri Satya Sai, Krishna, 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 Bhakti Krishna, Sri Satya Sai, Krishna, 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 Olá, ouvintes da Rádio Sai, sou Edu Gomes, estou muito feliz em poder estar falando a respeito desse disco Prashant, qual tive a grande honra de participar. Tudo começou quando o Adriano sempre falava a respeito de um grande sonho que ele tinha de fazer um disco de mantras e que ele gostaria de poder presenteá-lo ao Sai Baba, e eu sempre concordei com essa ideia, assim, desse sonho, né? Sempre fui um sonhador também. E por incrível que pareça, no ano passado surgiu realmente o convite. E isso começou mais ou menos em julho. Nos levou uns 5 meses, acredito, até novembro, por aí. E foi uma experiência espetacular em todos os aspectos. Como produtor, foi muito bom com relação à divisão de trabalho que nós tivemos, eu, o Adriano e o Edson Aquino. Essa união e essa forma de trabalho assim, foi essencial para que o disco ficasse pronto. A divisão do trabalho foi muito bem feita, no sentido de cada um contribuir com aquilo que ele tivesse de melhor no momento, né? O Edson com as suas harmonias maravilhosas, o Adriano com todo o conhecimento musical de arranjos e dos próprios mantras, eu com a parte de técnico, como também produtor e músico. Um fato curioso foi que pouco antes da gente viajar, a gente já estava assim bem desesperado para terminar o disco, e o Adriano foi fazer uma turnê no Rio Grande do Sul, ficou 15 dias fora, e o Edson obviamente em Belo Horizonte. Então foi inclusive uma parte onde eu me envolvi demais com esse disco, porque eu fiquei 15 dias mixando o disco e tratando ele, vendo alguns arranjos e gravando as minhas guitarras também. Foi, assim, um período muito intenso, onde eu realmente descobri a grandeza desse trabalho.
As pessoas que participaram desse trabalho, sem dúvida, foram muito importantes, cada uma em seu aspecto. A começar pela produção, né? Parceria que eu tive com o Adriano e com o Edson, 2 companheiros já de trabalhos anteriores. E realmente, como eu disse antes, o trabalho em equipe foi fundamental para a realização dele. Os grandes músicos, né? Principalmente o Renato Martins, que na minha opinião é um dos maiores percussionistas do Brasil e do mundo, inclusive. A marca dele, assim, é muito presente no disco. Os ritmos, a concepção rítmica e de instrumentos que ele tem, realmente foi muito importante para dar a cara para o disco. O Hugo Ori, né, fazendo flauta, é uma pessoa assim que já havia gravado antes conosco e sempre falou que gostaria muito de fazer um disco de mantras e coisas inspiradas pela Índia, e acredite se quiser, depois de 6 meses ele estava fazendo esse disco. No caso os cantores, né, a Sônia Santelmo, o Rodolfo Bosco, a Cristina Frost, o Antônio Flávio, todos com uma grande contribuição vocal. Tivemos muitas surpresas, né? O Jonas, né? Que toca com o Adriano no Ira, fazendo cello, também uma participação surpresa e que foi fundamental. O Alexandre Fontanetti, grande companheiro de estrada, chegou praticamente sem ouvir as músicas, em cima da hora ele captou muito rapidamente, porque a energia envolvida nesse trabalho realmente foi muito grande e ficou magistral, né? Tudo aquilo que ele fez de mandolins, Zig Zoom, grande músico. E por fim, né, a Maria Helena, que eu diria que é um alicerce de todos esses trabalhos que a gente tem feito junto, realmente uma empreendedora, uma pessoa de uma energia incrível e, como disse, o alicerce, né? Ela realmente foi o que empurrou os nossos sonhos.
Rádio Sai. Entrevista. Eu gostaria de agradecer aos meus amigos e parceiros Adriano Grineberg e Edu Gomes, que apresentaram algumas canções do disco Prashant. Nós ouvimos o Om, Gauri Ganesh, Mangalam, Murari Krishna, Vibhuti Mantra e a Satoma. Sai Baba e as religiões. Deixem que existam as diferentes fés. Deixem-nas florescer e deixem a glória de Deus ser cantada em todas as línguas e em várias melodias. Este deve ser o ideal. Citação do Cristianismo, Epístola de São Tiago. Seja rápido ao ouvir, vagaroso ao falar, e lento para se irritar. Seja rápido ao ouvir, vagaroso ao falar, e lento para se irritar. No nosso próximo programa, seguiremos com a segunda parte dessa entrevista com Adriano Grineberg e Edu Gomes, apresentando mais canções do disco Prashant. Eu agradeço a gentileza da sua audiência, da sua atenção, e peço a bênção de Bhagavan Sri Satya Sai Baba, aguardando o nosso próximo encontro. Que todos os seres de todos os mundos sejam felizes. Om Sai Ram.